Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e hoje eu tô aqui com o professor Valdemar, meu amigo de milhões de anos, muitos anos, né, Valdemar? A gente trabalhou junto com o Caio Barbosa. Eu frequentemente mando todas as minhas pacientes para a congelação de óvulos com ele. Que é uma coisa que a gente precisa falar. As pessoas vão envelhecendo, as mulheres, elas vão perdendo capacidade reprodutiva e muitas mulheres não se programam para envelhecer. E hoje em dia é inadmissível uma mulher não ser advertida desta possibilidade, ou melhor, dessa necessidade muitas vezes, né? Valdemar, conte-me para mim, você está lá na faculdade do ABC. Sim, vamos contar um pouco da história, então. Então, vamos contar Primeiro, tudo. obrigado pelo convite. Sabe que eu te amo, né? Maravilhoso. Bater papo com você é muito bom. E eu acho que essa forma da gente divulgar as coisas, de um conteúdo um pouco mais real, eu acho que é legal, tá bom? Eu estou na faculdade do ABC, no departamento de ginecologia da endoscopia ginecológica, e estou no Ideia Fértil, que é um instituto reprodutivo. Então, a gente tem ali um sistema de tratamento para as mulheres, tanto para infertilidade como também para congelamento, que a gente chama criopreservação de óvulos, né? Então, e vocês começaram, vou te interromper, numa época que ninguém fazia isso, né? Eu estava na faculdade ainda, e o Caio teve esta ideia de fazer esse setor. Assim? Vamos falar da história, então, assim. Toda a reprodução no Brasil começou em 83, né? Tinha um japonês, o Milton Nakamura, foi lá, uma experiência até meio pesada, porque ele chamou fantástico e tal, e teve uma morte de uma paciente na indução anestésica para retirar óvulos. Aí, o Brasil ficou um pouco mais lento ali na reprodução, né? Mas quando chegou na década de 90, as clínicas começaram a achar interessante fazer reprodução. Os resultados ainda eram muito baixos, mas o valor era caro, então só ficou um tratamento de elite. Elite mesmo, só para classe A. E cobrados em dólar ainda, né? E aí depois, com a ideia ali do Caio de fazer, a gente precisa fazer um serviço que atenda a população B, C, todo mundo tem que ter direito a esse tipo de tratamento. Teoricamente, o SUS tem que dar esse tratamento, o plano de saúde tem que dar esse tratamento, mas é difícil, né? A gente sabe. Então, a gente montou junto com a faculdade um sistema de atendimento às outras classes também, né? Fazendo tratamentos menos agressivos de medicação, com menos custo e tal. E valeu muito a pena, porque cresceu bastante. Muito. Né? E hoje muitos copiaram a ideia. Então, hoje, vários lugares já têm custos mais acessíveis para o tratamento, né? E eu acho que, assim, se a gente pensar em reprodução humana, a gente tem que lembrar que as pessoas... com o passar dos anos, então, pensa nas nossas avós, né? Elas engravidavam com 20 anos, né? 18, 20 anos já, tinha um filho atrás do outro. Exatamente. Também morria mais cedo, todo mundo morria mais cedo. Morria-se mais cedo. Mas se a gente pegar hoje a vida moderna, as mulheres deixaram para engravidar mais tarde, né? Montar todo o esquema de vida e tal. E essa ida para mais tarde, claro, a gente vive mais, a gente tem mais doenças. Menstruação, você mais que ninguém sabe, né? Então, a menstruação, ela vai causando doenças na mulher, né? Então, as mulheres, elas têm essa situação de ter riscos de doença causadas pelos próprios ciclos hormonais. Tem o fator da idade, porque elas nascem com os óvulos e a idade vai fazendo com que a qualidade dos óvulos é uma célula, né? Então, é uma célula que vai ganhando ano a ano, vai fazendo aniversário com a mulher, né? E aí vai perdendo um pouco da qualidade. Então, a capacidade reprodutiva da mulher com a idade vai diminuindo à medida que os anos vão passando. Então, você piora a qualidade dos óvulos, diminui a quantidade dos óvulos, e aí quando você chega no derradeiro momento... Aumenta as comorbidades. Exatamente. E aí, no momento que você falar, agora eu estou pronto para engravidar, que normalmente é depois dos 35 anos, né? Se pensar na vida moderna... já começa a ter uma queda da fertilidade. As doenças que poderiam causar a infertilidade já começam a aparecer. E aí vira esse drama. E aí foi que a gente vai conversar sobre como resolver essa situação, né? Porque a paciente sempre me pergunta... Quando eu devo congelar óvulos? Eu falo para elas assim, o melhor momento é quando você tem 20 anos, mas tu é pobre. Sempre falo para isso para elas. E o João tinha me mostrado, o João Dias, né? Ele tinha, quando eu fiz a pós, tinha um trabalho, ele falava assim, olha, custo-benefício, uma idade adequada entre 33 e 34 anos era algo aceitável. Isso ainda continua assim?
Sim, a gente tem que raciocinar que isso não sou eu que estou falando. Os trabalhos todos científicos mostram que acima de 35 anos, e batido mesmo do timing mesmo, do tempo, começa a piorar a qualidade dos óvulos. Então, dos 35 a 37 anos tem uma diminuição leve da qualidade. De 37 a 40 anos, pensa numa montanha-russa, você começa a ter aquelas quedas maiores. Coitada da E mulher. dos 40 em diante, ano a ano, é uma queda grosseira mesmo. Então, vamos falar em potencial reprodutivo. Vai, uma mulher com 35 anos, sem doenças, vamos falar uma pessoa saudável, sem nenhum problema de saúde, ela tem um potencial de engravidar de 70%, 75%. Quando ela vai começando a passar os anos, ela chega aos 40 anos, esse potencial, capacidade reprodutiva dela já diminui praticamente pela metade. E dos 40 em diante, e vai diminuindo como se fosse metade. 43, 44 anos, o potencial reprodutivo dela chega a 5%. Né? Isso eu estou falando natural, né? Sem tratamentos de fertilização, essas coisas. Então, isso infelizmente faz parte. Né? E nessa queda vai tendo a subida das aneuploidias, das doenças cromossômicas, que são as mais comuns, né, de aborto. Né? Então, 80% dos abortos são relacionados com essas doenças cromossômicas. Ao próprio erro do embrião. É o erro da fusãozinha do espermatozoide do óvulo ali. Forma um embriãozinho que não é 46XX e nem 46XY, e isso geralmente combina com uma síndrome, como, por exemplo, a síndrome de Down, ou combina com o aborto, né? Então, a gente quer evitar isso. A gente quer que a mulher não passe por esse perrengue, né? Por esse constrangimento aí, né? Sabe que você falou em síndrome de Down, antes de entrar no assunto? As mulheres vão envelhecendo, elas têm muito medo da incidência de síndrome de Down. Né? E elas não conseguem entender por que a síndrome de Down acaba sendo mais prevalente na população jovem do que mais velha. Qual que é essa relação? É assim, você tem um processo que vai acontecer cromossômico, né, de pareamento dos cromossomos. Quem está no colégio vai lembrar do crossing over ali, né, da meiose, mitose e tal. E existem mais erros. Logo que esses óvulos começam a ser utilizados, existem mais erros e mais para o final dessa fase da idade desse óvulo. E esse erro, ele é inerente à maior célula, a célula dominante, que é o óvulo, né? Que vai hospedar o espermatozoide para ter a divisão celular. Então, o medo da síndrome de Down, claro, ela existe em todas as faixas etárias, né? Quando ela vai acontecer, se tem família, vai ter maior incidência naquela família, tal. Isso existe. Quando já teve um filho com síndrome de Down ou um aborto que conseguiu fazer o diagnóstico, ele aumenta proporcionalmente para essa pessoa. Mas se a gente pegar no contexto geral mesmo, a idade, ela é o marcador principal. Que vai gerando esse medo nessas mulheres. Exato. E falando que a gente vai falar nessa oportunidade de congelar esses óvulos, né? Se eu sou uma paciente jovem, em que momento seria o ideal para ela procurar um médico? Vamos supor que eu sou muito rica e tenho 24 anos, quero congelar óvulos. Posso congelar? Então, aí a gente vai fazer inclusive a gente rodou um estudo lá na própria Faculdade de Medicina do ABC com as estudantes de medicina. Existe um marcador, existe uma forma da gente ver como que aquela mulher está sofrendo a ação do meio ambiente sobre ela ou como ela é na sua capacidade reprodutiva do ponto de vista de quantidade de óvulos. Então, se essa mulher com 24 anos, você citou, eu vou dar uma analisada nela. Eu vejo que ela tem ovários pequenos, ela tem um hormônio antimileriano baixo. Eu vou recomendar ela congelar óvulos o mais cedo possível. Tá. Né? Se ela tem condições de congelar com 24, congele. Se ela tem lá uma fartura de óvulos, né? Uma vez a gente conversou sobre dólar real, né? Tem bastante, que é o óvulo como se fosse uma moeda, né? Isso. Se ela tem um ovário policístico, tem óvulo pra caramba ali, tem uma sobrecarga, tem necessidade dela congelar com 24 óvulos. Posso postergar. Exatamente. E eu vou te dizer algumas situações que a gente pensa. Se a natureza fez com que aquela camada de óvulos que tem ali, porque é por mês, né? Tem uma camada de óvulos, utiliza e o resto joga fora. Se a gente entender que aqueles que jogam fora, porque eles não são os ideais, tem um que é o escolhido, se você pega uma mulher com ovário policístico, ela tem muito óvulo, muito. Então, eu já cheguei a tirar 50, 60 óvulos numa coleta de óvulos de uma mulher com ovário policístico. E bons? Então, a gente tem que entender que a maioria é ruim. Porque a própria natureza iria jogar fora, entendeu? Então, às vezes, você coleta 50 óvulos de uma mulher
e você coleta 8 de outra. Às vezes, os 8 que eu coletei de outra são melhores do que esses todos. Então, a gente tem que entender que talvez nem seja bom para ela congelar aos 24 anos óvulos, que ela tem muito, ela tem risco do... Vou ter que mudar minha frase? Mas assim, a gente está falando de ovário policístico, de uma mulher, é uma situação específica, Sim, tá né, de um distúrbio aí que a gente conhece bem. Mas a gente tem que saber, acho que o ginecologista, claro que esse aqui é um programa para todo mundo, né? Mas o ginecologista tem que saber lidar com isso. Eu acho que o ginecologista ele tem um papel fundamental em identificar quem é aquela mulher, como ela está, para ver se ela merece ou não um congelamento de óvulos naquele momento, entendeu? Porque isso você está podendo se programar. Imagina você poder ter a oportunidade de fazer um planejamento nesse sistema. Maravilha. Só que muitas pessoas não estão com esse planejamento. Então, uma mulher que acabou de receber um diagnóstico de câncer de mama com 32 anos. Ela não está com planejamento, ela não estava com esse planejamento, ela tem que desembolsar o dinheiro para congelar os óvulos, para poder fazer a quimioterapia, porque ela vai correr o risco enorme de perder os óvulos dela com a quimioterapia, e ela tem que desembolsar dinheiro, ela tem pouco tempo para tirar esses óvulos. Então, olha só, não planejado. Não planejado. Uma mulher com 37 anos, casada, querendo ter filho com o marido, e enrolando, e o marido pensando no financeiro, e pensando e tal, e deixando para lá, e de repente eles se separam. Ela está com 37 anos. Pô, até arranjar um outro parceiro para poder ter filho. E aí? Você entendeu? Então ela já vem desanimada, não estava na programação dela. Imagina, acabou de ser uma separação, nem sabe como é que está a parte financeira. E, putz, mas se eu não congelar óvulos agora com 37, 38 anos, eu tô ferrado. O que eu faço? Depois. Entendeu? Se eu for engravidar com 42, 43, como é que vai ser? Entendeu? Então, você vê que tem uma coisa de planejamento legal, bonita, mas tem uma coisa triste de você estar meio que... Poxa, eu vou ter que congelar óvulos, eu não queria precisar disso, né? Ninguém quer precisar, né? Mas é igual seguro de carro, mas a gente precisa falar sobre isso. Né? Eu vivo uma situação no consultório que eu tenho uma quantidade muito grande de mulheres que estão bem nessa transição, e eu encaminho para você, né? Eu sempre falo isso, eu encaminho. Mas elas têm uma resistência a ir, nem que seja só para conversar com você. E eu sempre falo a mesma coisa para elas. Eu falo assim, Dr. Valdemar é uma pessoa que eu confio, é uma pessoa extremamente ética, e ele não vive de indicar coisas desnecessárias, porque isso é importante. No mundo da reprodução, desculpe-me se alguém se sentir ofendido, mas existe um mercantilismo também muito grande, como existe na parte do implante, como existe em cirurgia plástica, como existe em tudo. Então, ter pessoas que são muito conscientes faz toda a diferença. Mas por que essas mulheres são tão resistentes a essa conversa? Então, porque se você pensar que dentro da natureza eu estou falando sempre, a gente está falando de casais héteros, e dentro da natureza do casal hétero é ter relação sexual e engravidar. Todo mundo consegue, né? Então, se a natureza te dá isso, né? Se você perde, é uma sensação que você fica muito impotente perto da natureza. Você se sente fraco perto da natureza, né? Principalmente quando você recebe aquele rótulo de infertilidade, né? Uma coisa é você nem sabe se você é infértil ou não. E não quero ter filho. E não quero ter filho. Mas eu brinco, eu não sei se essa frase que eu vou falar aqui, ela ofende ou não, mas uma coisa é você passar na frente de uma loja e olhar um sapato e falar, não quero comprar esse sapato. A outra coisa é você passar na frente da loja e alguém falar para você não pode comprar esse sapato. Sim. Dá uma sensação ruim. Uma sensação que você fala, não, como eu não posso? Não fui escolhida. Né? Entendeu? Então, essa sensação, muitas vezes, vai passar na cabeça da mulher assim, eu posso ter filho? Como eu não posso ter filho? Só porque eu tô com 37, 38, 40 anos eu não posso ter filho? Como assim? Entendeu? Aí vai se basear em outros exemplos e fala, não, minha tia engravidou com 43. Isso. Não, minha família toda engravidou depois dos 40. A atriz engravidou com 50. Então, tudo isso acaba fazendo com que o que é... A negação. E o que não é estatisticamente significante, né? Se torne, porque uma você referência. Vai entender que aquilo lá... Não, eu vou conseguir, eu tenho expectativa que eu vou conseguir. Eu tenho muitos pacientes que elas chegam... E quando você dosa o hormônio lá da quantidade de óvulos, para quem quiser saber, é o hormônio antimileriano. E tá bom, ela fala assim, então acho que eu vou me programar mais um pouquinho. Em vez dela congelar no momento que tá bom, às vezes ela espera, quer ficar dosando, porque começou a cair, agora a água bateu na minha bunda, eu vou ter que tomar uma atitude, né? Então, isso é perfil, cada mulher tem um perfil, né? E essa sensação é uma sensação difícil.
Ainda mais quando olha pro homem, o cara com 70 anos... O corno consegue engravidar uma mulher de 20, gente. Deus é homem. Eu tenho que morrer e ter uma conversa muito séria com ele. Porque é muito injusto. É muito injusto. Desde a entrada da menopausa, a perda da fertilidade, a vida da mulher é marcada por derrotas. Enquanto o envelhecimento masculino vem conquistas. Ele tá velho, tem mais dinheiro, consegue mais coisa. O cabelo ele tá fica velho... branco, ele tá bonitão, né? Já. Quer dizer, é um negócio impressionante. Ele não precisa atingir o cabelo de mogno para falar que tá jovem. Então, assim, Deus é homem. Eu tenho, nossa, certeza. Eu acho injusto, sim, porque se você pega, é injusto o homem virar para a mulher e falar, não quero agora. E a alegação que eu já ouvi, eu ouço muito, né? Todo dia, né? A alegação dos homens, eu atendo os casais, né? E eles falam, mas ela tá tão bem, ela é jovem, eu vou falar um olhar romântico, tá? Se é verdade, eu não sei, mas é um olhar romântico. Ele olha e fala assim, ela é minha menina de 20 anos atrás. Eu vejo ela com meus olhos como se ela fosse a que eu conhecia 20 anos atrás. Só que 20 anos depois ela já não tem mais óvulo, né? Sim. Então ele não está entendendo que ela não é igual a ele. E ele inocentemente, porque acho que é até uma certa ignorância, né? De não entender que existe tudo isso na mulher, que a mulher tem cólica, que a mulher tem TPM, que a mulher... Às vezes o parceiro, ele finge não ver, ou às vezes a mulher finge, não quer passar esse tipo de problema para o parceiro, né? Então, eu acho que isso é uma situação, né? Quando você tem que fazer uma coisa não planejada. Porque uma coisa é você chegar com 20 e poucos anos, agora as empresas estão pagando. Estão pagando. A Apple, não sei se pode falar, mas eu vou falar, a Apple é uma grande empresa que paga para as pacientes. Eu acho isso fenomenal. Ele investe nas pacientes, ele dá uma verba para paciente fazer. Então, você pode falar nomes ao Mercado Livre. Eu tenho um monte de gente aqui do Mercado Livre? Então, uma empresa fantástica. Então, o que acontece? Isso incentiva a mulher a não vir coletar o óvulo por desespero nem nada. Incentiva ela para ela poder ter a vida profissional dela por mais tempo, para ela poder decidir. De repente ela nem vai usar esses óvulos, ela está super bem, mas ela congelou, porque vamos supor que ela tem lá o filho com 39 anos e com 45 quer ter outro. Naturalmente, talvez ela não consiga, ela tem os óvulos guardadinhos, ela pode usar. Então veja que um planejamento, uma estratégia de planejamento para isso é perfeito. Muito importante. É perfeito. Vamos supor que você é uma lésbica e realmente lésbica, você... Não, vamos supor que você é homoafetiva. Homoafetiva. Mas elas se chamam de lésbica, Elas não sei se chamam, mas é muito tempo com o Leozinho. Eu sei. Então, tá bom. Então, você é uma homoafetiva feminino, né? E você tá querendo pensar assim, agora eu não quero ter filho, mas no futuro eu quero ter filho. Posso querer. Então, existe hoje uma procura muito legal de troca no casal, onde uma dá o óvulo e a outra engravida. E assim, não é que isso é regra, tá? Não é regra. Mas é muito bacana, porque existe essa coisa e você pode se planejar. Então, quer dizer, elas estão casadas, estão tudo bem, e daqui a 5 anos a gente quer ter filho. Então, 5 anos eu vou estar com 40. Eu acho que melhor eu congelar meus óvulos. Por quê? Porque ela vai precisar da reprodução assistida para gerar. Poder. Então, une o útil ao agradável. Né? Hoje, 2 homens, posso falar gay também, né? Homoafetivo masculino. Homoafetivo masculino. Não, tudo bem. Desculpa a todos, mas eu acho que, pelo menos o que eu convivo, elas... Não, eles se chamam, mas o Leozinho sempre fala. Tá, e aí, os gays podem também ter filho, né? Devem, né? Tá. Devem. E isso, claro, dá trabalho? Dá, porque precisa comprar óvulo. Uma barriga. Precisa... tinha que ter algum sacrifício para os homens, né, gente? Pelo amor também, de Deus. Também, isso você está falando é verdade, né? Então, e as produções independentes também, né? Eu tenho mulheres que tiveram muita decepção amorosa, e aí chega e fala assim, eu quero ser mãe, eu nunca perdi a minha vontade de ser mãe materno, né? Então, eu penso que tudo bem, eu vou fazer uma produção independente, eu tenho uma boa rede familiar, eu me sinto confortável, compro o sêmen, entendeu? Escolho o sêmen como que tenho muito também. Então, eu acho bacana. E agora os homens estão fazendo produção independente também, né? Eu já estou com 2 casos no consultório. Jura? Chega sozinho, não, mas como pai. chega sozinho? Tá cheio de mulher precisando de homens, encalhada, mas gente. Tem gente que tem essa coisa, né? Da introspecção forte e tal.
e quer ser pai. Então ele consegue, claro, compra um óvulo, o espermatozoide dele, a irmã, a prima, algum parente de 40 graus faz a gestação. Só para esclarecer que esse útero de substituição é uma coisa que existe no Brasil, porque todo mundo me pergunta, né? Ai, mas pode isso no Brasil? Pode, só não pode ter caráter lucrativo. Você não pode pagar para a pessoa fazer isso. Geralmente, parente até 4º grau. Tá? Isso é extremamente importante. Agora, se você não tem nenhum parente de 4º grau que possa ceder esse útero, você tem que ter uma pessoa que queira fazer isso. Aí o médico ou a clínica tem a obrigação de pedir autorização para o conselho, ver a parte psicológica, provar que não tem caráter lucrativo e mesmo assim é possível ser feito. Então, não existindo comércio, é possível ser feito isso. Muito bacana também. Não, muito legal. E como funciona, por exemplo, para uma população mais jovem, essa janela de indicar a coleta? Porque eu fiquei sabendo desse assunto todo, porque uma paciente minha que faz medicina falou assim, tem um negócio lá que a gente pode custear o tratamento, né? Alguém está precisando, custeia o meu congelamento e eu dou uma certa parte para essa pessoa. E eu achei fantástico, porque eu não sabia. E aí, na hora, eu liguei para o Valdemar, que assim, ele já me atendeu, já esclareceu. E eu falei, gente, a gente precisa falar disso. Sim. E, é legal, mas isso é uma política de clínica para clínica, tá? Então, o Conselho Federal de Medicina autorizou a doação compartilhada de óvulos. Não tem problema. Hoje, você pode doar óvulos, por exemplo, você tem uma sobrinha de 23 anos e você está com 45 anos. Essa sobrinha pode doar óvulos para você. Eu tô com 54, então, posso? Pode pegar. Se você tiver uma sobrinha abaixo de 35... Vitorinha, vou querer uns óvulos. Então, mas isso é possível, foi permitido. Nós que militamos na área há muito tempo, a gente ainda acha estranho do ponto de vista emocional, psicológico, a gente fica tentando entender o que isso significa, essa doação familiar. Era melhor ser um estranho. Exatamente. E hoje, como funcionam as doações anônimas, né? Que são as comuns. Então, uma paciente está lá fazendo o tratamento dela, ela tem bastante óvulo, ela tem as menos 35 anos, não tem antecedentes de doenças, tem como se fosse uma lista de doação de sangue, sabe? Que você chega lá, você tem que passar, tem que ser aprovado, né? E aí ela fala assim, eu tenho bastante óvulos, se eu doar meus óvulos, eu consigo um benefício no meu tratamento? Sim. Só que cada clínica tem a sua política. Entendi. Então, por exemplo, tem clínicas que pegam aquela paciente e pega metade e metade dos óvulos. Ou metade mais 1 para quem doou. Então, se foi 11, dá 6 para quem doou e 5 para quem vai receber. Essa doação compartilhada, ela é interessante, pode ser feita, só que é difícil a mulher ter tantos óvulos. Então, quando você vai fazer essas doações, às vezes as duas se prejudicam. A que está doando fica com pouco e a que recebe também não recebe tantos. Então, são políticas de clínicas. Tem clínicas que continuam fazendo assim. Na clínica que eu trabalho, a gente tem uma política assim. Você quer doar? Então, você vai doar toda essa leva de óvulos primeiro. E a segunda coleta de óvulos, eu estimulo, é sua. Que legal. Entendeu? Mas eu achei muito Por quê? mais Porque legal. daí todo mundo se beneficia. Mas é perfeito. Na clínica que eu trabalho, a gente tem isso assim, por número de óvulos. Então, se você doou tantos óvulos, sei lá, acima de 15 óvulos... seu tratamento está totalmente bancado pela sua doação. 15 óvulos, a clínica vai ganhar dinheiro com esses óvulos, então não tem problema. Só que tudo isso são questões que têm que ser muito bem trabalhadas, porque qualquer deslize gera um problema ético. Então, tudo isso tem que ser esclarecido, tem consentimentos livres esclarecidos para assinar, tem psicóloga, tem todo um grupo de apoio. A pessoa tem que estar madura. Tem um grupo de apoio para isso. Mas cada vez mais é legal. Por exemplo, uma mulher que está indo congelar os seus próprios óvulos. Quero congelar e não tenho grana. Viu lá que ela está dentro das características de uma doadora, ela pode doar e depois congelar a segunda leva para ela. Perfeito. O que é maravilhoso. Entendeu? Então, tudo isso é regido pela própria clínica dentro dos critérios que o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa, nas normatizações técnicas, regula. Você não pode, hoje no Brasil... Bem, você sabe, você viveu a história, né, do passado, era uma balbúrdia, né? Era. E hoje é tudo bem regulamentado. Então, a gente tem a Anvisa com Cisembrio, que é um site onde é tudo registrado. A gente tem as clínicas investigadas, vistoriadas. Então,
Eu acredito que se eu falar qualquer clínica aqui de São Paulo, pelo menos, eu tenho Tudo certeza confiável. que todas são confiáveis, tá? Não, mas eu continuo indicando você. Não adianta você ficar querendo ser ético. Não, mas é importante entender que você está indo numa clínica em São Paulo, é muito difícil. E teve uma clínica clandestina na Zona Leste, ou não sei se foi na Zona Leste ou em alguma periferia afastada, uma cidade próxima, que um africano veio, montou uma clínica clandestina. Então, quer dizer, também vocês têm que ter bom senso, né, gente? Pelo amor de Deus, economizar demais, né? Não, e entender, dar uma estudadinha sobre a clínica, ver se... Ou se Puxar você a digitar, capivara. puxar no site do Conselho Federal de Medicina, você encontra os registros, né? Eu acho que é o mínimo que você pode fazer com os médicos, né? Que você vai passar, né? Se você, por exemplo, congelou o óvulo, quanto tempo duram esses óvulos? Ah, isso é uma boa pergunta, boa pergunta. Não existe tempo... Não? Não, porque a gente não tem esse prazo final já estabelecido, né? Então, a gente sabe que no mínimo 10 anos você pode utilizar, porque já existem pacientes que depois de 10 anos descongelaram os óvulos. E eles estavam viáveis. Exato. E aí tem uma história, tem os embriões que foram descongelados do passado, então agora recente saiu um caso de 27 anos de congelamento de embrião que gerou uma gravidez. Então, como ele fica congelado em nitrogênio líquido, é muito seguro, né? Então, você descongela e facilmente ele tem uma boa recuperação. O que mudou do passado para o presente, principalmente no congelamento dos óvulos, é a técnica utilizada para congelar óvulos. Então, se a gente pegar no começo de 2005, 2007, 2010, a técnica era uma vitrificação lenta. Agora... Exato. E essa vitrificação, quando descongelava, cada 10 sobrevivia metade, assim, um pouco menos que lembro metade. bem disso. E hoje não. Hoje você, quando descongela, eu já imagino, vai sobreviver 90%, 98%. Só então, porque você fez esse fast. mas existe um crioprotetor, né? Porque se a gente pensar na física, aquilo lá é líquido, né? A célula é líquida. Então, ela vai formar cristais lá dentro. Uhum. Então, você tem que proteger, porque quando descongela, ele expande e ele estoura. O óvulo é uma célula única, né? Era por isso. Então, o crioprotetor, ele é muito importante também. Né? Que então, legal. a forma de congelar e descongelar mudou e os meios de proteção, de crioproteção também mudaram. Então, isso trouxe uma realidade muito boa. Agora, tem uma situação, Loreta, que eu vou falar porque acho que é muito comum. Uma mulher chegou lá com 41 anos e veio, se tocou depois, o mundo chegou para ela e depois, minha filha, vamos agora, né? 41 anos. É melhor que zero? Se ela tiver com, sei lá, 45 anos, ela vai estar quase zero de taxa de gravidez, principalmente pensando em fertilização in vitro. Então, se ela está com 41 anos, ela vai estar com menos de 5%, 7% de taxa de gravidez. Ela precisa de muito óvulo para poder conseguir. Mas é melhor que zero. Então, o que a gente tem que ter? Uma conversa muito franca com a mulher e falar que você quer investir mesmo esse dinheiro? Porque aí vai gastar muito dinheiro para um resultado baixo. Porque eu farei várias tentativas, contigo um hoje, mais um depois. E é muito sofrido. Então, isso é uma conversa que tem que ser muito franca com a mulher. Vale a pena? Tem outras tecnologias, gente. Você pode pegar óvulo doado, né? Então, pensa numa mulher de 35 anos que está na menopausa. Ela não vai conseguir engravidar se não for com o óvulo doado. Então, o óvulo doado, ele serve, ele tem uma finalidade, né? E ele tem um... mas não é meu filho. Como não é seu filho? Eu sempre brinco assim. Você construiu não, ele lá dentro, eu falo né, assim, cara? é como se você só pegasse um motor e colocasse dentro de você. Todo dia que você irrigou aquele óvulo, ele foi tendo a sua epigenética, o seu jeito de pensar, o meio ambiente, que influencia muito mais, às vezes, que a parte só cromossômica, Sim, né? Com certeza. Acho que as pessoas têm que ver esse lado. Eu acho que é um lado romântico. Uma vez eu falei, o óvulo doado é o alicerce da casa. O resto você que vai montar. É todo seu, é verdade. Aí teve um marido que virou e falou, mas o alicerce é a parte mais importante da casa. Eu falei, depende, cara. Não depende. Se você olhou bem o alicerce, né? O resto é você que vai montar. Então, você que vai decorar, você que vai fazer todo o plano de formação, né, dessa casa. Então, eu acho que assim, 41 anos, de repente a conscientização, 42, 43, a conscientização de que talvez um óvulo doado vá fazer o seu sonho da maternidade pode ser interessante. Porque os resultados, aí eu vou falar... São superiores, tenho muito tempo de experiência aqui. Os resultados são ruins, né? Quando você congela óvulo... O seu. Sim. Não, achei que a ovo doação você ia falar que era melhor. Então, mas por exemplo, eu sei que com você congelar acima dos 40 anos os óvulos, você vai ter um resultado ruim.
a literatura... Você não pode enganar a pessoa, Então né? é ruim, né? Mas a pessoa também não pode se enganar, né? Eu acho que é importante, porque tem gente que olha 1% como 100, Ah, não dá. entendeu? E isso não é legal. Então tem que ter essa troca. Opa, eu batendo aqui no microfone. Mas tem que ter essa troca, né? Eu acho isso extremamente importante. E quanto custa um tratamento de infertilidade? Putz, ele varia muito, Mas porque, fala assim, uma média. olha, você Só para as pode... pessoas terem uma ideia, acho interessante. Então, o tratamento de congelamento de óvulos, ele pode variar de R$ 11.000 até 25, 30 mil reais, né? Então, vai tudo depender da onde você foi, da clínica que você foi, do que o espaço... É a mesma coisa, quanto custa um botox aqui, quanto custa um botox ali, né? Então, Sim. você tem um custo para isso. Mas são eu tenho que caros, ter uma né? noção mínima para poder, pelo menos, juntar dinheiro. Sim, tem. E eu tive uma influencer uma vez que eu fiz o tratamento dela e ela, na hora que ela foi divulgar, ela falava para as meninas assim, gente, vocês não gastam dinheiro para botar uma prótese de mama, vocês não gastam dinheiro para sei lá o quê, para estética e tal, gasta dinheiro também pensando no seu futuro e tal. Eu falei, pô, que legal, né? A visão da menina, uma visão boa, bacana, né? Então, claro, acho que a programação, ela é importante. Eu queria também ressaltar que hoje, quem tem câncer e vai congelar óvulos, já tem uma jurisprudência para conseguir o pagamento tanto dos planos de saúde ou como conseguir a verba para isso, né? Então, já está tendo essa solidarização para conseguir ajudar essa mulher que não estava preparada para aquilo, né? Para congelar os óvulos antes da quimioterapia. Mas o tratamento custa isso. A fertilização in vitro tem um custo maior agregado, porque além de tirar os óvulos, ainda tem que formar os embriõezinhos. Formando o embrião, que no laboratório isso tem um custo maior, muitas pessoas, muitos casais querem avaliar o embrião para ver se não tem síndrome de Down, então eles vão fazer a biópsia do embrião. Então isso vai encarecendo o tratamento. Então a gente vai falar de cifras de 17, 20 mil reais até 40 mil reais, 45 mil reais. Então, tudo isso vai depender da onde você for, do profissional. O que eu queria dizer é que as pessoas às vezes se iludem. O padrão das clínicas reprodutivas, dos laboratórios, o padrão é muito semelhante. Padrão dos laboratórios. A funcionalidade. Dos laboratórios são muito semelhantes. Não, eu sempre falo isso. O que vai ter ali vai ser o pré e o pós-venda, né? Então, o ambiente, a experiência. A experiência do cliente pode mudar bastante ali. Mas isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado e voltar, né? Na minha cabeça é mais ou menos assim, é como um consultório médico que tem um piano de caldo e champanhe. Eu acho que é uma coisa desnecessária. Eu não me apego muito à hotelaria, né? Eu sempre falo isso. Você tem que pensar no profissional. Não que precisa ser algo muito pouco confortável, né? Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas pensam demais na experiência e esquecem de avaliar a capivara do... Você me lembrou uma coisa, né? Eu estava outro dia conversando com a minha filha, ela querendo em tal médico, tal. Eu falei, filha... Esse seu caso, ela tá com uma dermatitezinha. Eu falei, esse é o caso, é para um dermatologista raiz, cara, pelo amor de Deus. O cara que gosta de doença, o cara né? que sabe, que conhece o assunto bem. Não que o outro não conheça, mas é um cara que não, quem trata de doença, trata de doença. Trata de doença, né? Esse pessoal da estética... Então, eu acho que a gente tem... Eu tô usando esse termo, mas assim, você tem que pegar um profissional que seja competente, né? Hoje em dia a gente tem visto os absurdos e... Eu acho que, no mínimo, é obrigação do cliente, né, do paciente, de ver pesquisar onde ele vai, né? Eu acho que isso... Muito importante. E o homem, ele deve congelar esperma? Então, olha, isso é um assunto bem delicado, porque os congressos atuais estão querendo botar assim, o homem também piora com a idade, tá? Sempre foi aquela história, não, o homem não envelhece para isso, o homem sei lá o que e tal... Não, o espermatozoide ele vai piorando a qualidade, então ele vai ficando mais fragmentado o DNA dele, ele vai tendo mais estresse oxidativo, ele vai piorando. O cara envelhece também, né? Então ele sofre a ação do tempo, sofre a ação dos problemas físicos. Só que a linha de produção, o homem pensando na mulher como um banco e o homem como uma fábrica, é uma fábrica que já também não está produzindo tão bem assim, então o resultado é pior. Começaram a fazer associações, então homens mais velhos com autismo. Sim. Mas veja bem, são associações ainda... Que devem ser comprovadas. O autismo é uma entidade completamente separada, que a gente fala muito, mas tem muita coisa ainda para ser comprovada. Mas eles fazem essa associação. Existem algumas associações de pior formação de embriões também com o homem mais velho, né? Então, se a gente pensar um pouco nesse aspecto, e no aspecto hoje do bombado academia...
muita gente hoje está fit, está muita gente só pensando na academia. E eu vou te dizer que eu tenho uns 15, 20% de homem usando o testo, né? Então, usando lá sua oxandrolona, né? Tá. E o que acontece isso, né? O que acontece? Esse cara... Tem uma piora... Ele piora, ele fica azospérmico, ele fica sem espermatozoide por um período. Você tem que explicar para as pessoas para elas entenderem. Então, o uso desse hormônio, né? Ele vai inibir o eixo da fábrica, ele vai desligar a tomada da fábrica. O homem é um bicho folgado. Você der uma gotinha de testo para ele desliga e não produz espermatozoide. Exato. A mulher não. A mulher, às vezes, você dá uma gotinha de estradiol, ela complementa, né? O homem não. Então, às vezes, ele toma uma oxandrolona, um decadurabolin, qualquer coisa, um durateston, ou usar uma testogel, o cérebro do homem é folgado. Fala, se alguém está trabalhando, eu não vou fazer nada. Só que ele não produz o FSH. E aí, ele não faz produção de esperma. Exato. O homem desliga. Desliga da tomada mesmo, da fábrica para de produzir. E aí, o que acontece? Se isso for por uma ação muito prolongada, a fábrica fica ruim ali, né, para produzir. Então, e eu tô com uns pacientes, não sei qual que é a sua experiência, mas é que eu atendo como casal, eles não querem ficar sem. Ele fala, não, doutor, pelo amor de Deus, minha vida, hoje eu sou um cara, sabe, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer as coisas, tudo dependendo do hormônio, né? E, pô, eu fico olhando e falo, cara, eu nunca usei esse negócio, eu trabalho que nem um doido. Mas assim, eu fico tentando entender como homem, o cara falar um negócio desse, mas eu entendo que tem doenças que realmente o homem precisa receber. Exatamente, sim. Né? Agora, usar só por perfil pessoal, só para se sentir mais, isso tem essa repercussão. Então, isso serve de alerta que se esse é o seu perfil, congelar sêmen antes talvez seja uma boa ideia. Porque você não sabe se você vai ter uma boa reversão depois. Dizem os estudos que se você para o uso, a sua espermatogênese, que é a formação de novos espermatozoides, vem em 3, 6 meses. Mas eu já vi casos que não vieram, né? Ou você já era um limítrofe, quer dizer, então um homem que já tinha pouco espermatozoide, então é uma fábrica que produzia pouco, e quando você faz um negócio desse, você desliga a fábrica de vez, entendeu? Então, o Covid foi uma prova disso. O Covid ele causava uma inflamação, uma orquite, uma inflamação no testículo, e o testículo parava de funcionar ali. Então, ou diminuía muito a quantidade e a qualidade. E depois, de 3, 6 meses, foi isso, o estudo mostrou que 3, 6 meses depois retoma a qualidade. Mas um homem que já tinha uma linha de base muito baixa, né, que a gente chama oligosteno, teratospermia, um nome comprido, e já bem mais severa, ele às vezes não retorna. E aí ele fica azospérmico. Então, se tem ali um sêmen limítrofe, talvez seja muito interessante congelar espermatozoides também. Desses homens. Eu acho que todo mundo tem que pensar no futuro reprodutivo. Não, mas eu gostei muito da sua abordagem, né? Que muitas vezes não é feita. Principalmente com o pessoal do fisiculturismo, né? Essa preocupação. Eu vejo algumas pessoas que usavam, até publicam assim, olha, o HCG funcionou porque engravidou a mulher. Muito bom, que sorte, mas acho que a gente deve alertar os outros sobre essa possibilidade de se programar de forma mais adequada. Né? E tem uma incongruência, assim, que o homem, por exemplo, se a gente, às vezes, dá um pouquinho de testosterona para conseguir mais óvulos das mulheres, né? E os homens falam assim, porra, que negócio é esse, né? Ela pode usar um pouco, mas é dose baixa, tá? Mas é que a mulher se autorregula. Né? A mulher, nesse sentido, ela é sempre uma sobrevivente. A mulher nunca desliga. E é verdade, porque daí você vai ter uma manutenção daquela que a gente chama corte folicular, né? Aquela camada, e é melhor. Tanto é que o ovário policístico, ele tem uma relação direta eu sempre dou esse exemplo da testo na mulher jovem, né? Porque eu acho ele muito... Ele é maravilhoso, né? Para mostrar como a mulher é um ser que sempre a reprodução, ela, de uma forma ou de outra, ela tem que sobreviver naquele corpo. Eu acho que eu não toquei num assunto aqui, Loreta, mas eu acho extremamente importante. Também o pré-operatório de algumas doenças pélvicas femininas. Mas eu ia falar exatamente disso, mas pode falar. Li somente aqui. Não, leu minha mente. Mas então, algumas pacientes hoje vão ser abordadas por dor pélvica, principalmente causada pela endometriose. E a endometriose, essa doença, ela é danada, né? É uma doença da menstruação, gente, que
o tecido que sai da menstruação, ele implanta em outros órgãos ou implanta no próprio útero, também chamando adenomiose. Ele infiltra no útero, causa hemorragia, sangramento, muita dor. E a endometriose pode pegar o plexo nervoso ali da região sacral, então irradiar dor para pelve, para perna, para ânus. É um sofrimento danado para a mulher. E ela vai se proliferando. Então, essa doença, às vezes, ela vai necessitar de cirurgia. E justamente aonde? No banco, dentro de onde estão as moedinhas, dentro do ovário, tem lá um cistão enorme de endometriose. Então, o que a gente muitas vezes recomenda? Antes de operar, porque talvez perca um pedaço do ovário, congele seus óvulos também. Então, isso é uma indicação, assim, hoje muito importante. Os cirurgiões já estão com essa consciência. Os oncologistas também para câncer já estão com essa consciência. Então, a gente fica muito feliz porque isso ajuda muito realmente a preservar a fertilidade da mulher. Eu aprendi isso com o João na minha pós lá da reprodução do Sírio. Eles já faziam isso. O Maurício Abrão já tinha montado um serviço no Sírio exatamente para isso, né? Então, eu já venho com essa visão há algum tempo, mas agora eu vi que ela melhorou bastante. Sim. E para você ter uma ideia, a gente tem um congresso de reprodução, a gente monta uma mesa só de endometriose, só para falar a respeito disso, porque existem tratamentos clínicos, existem tratamentos cirúrgicos, quando tem que abordar um, quando tem que abordar outro. E as repercussões disso, o óvulo é o principal ali cenário, né, da mulher. É o que mais pode acometer essas mulheres. Pensando na reprodução como uma forma de tratamento para essas mulheres, até que idade hoje em dia uma mulher pode engravidar? Eu, por exemplo, tenho 54, decidi que quero engravidar, né? Mas na Índia, por exemplo, já vi casos de mulheres de 66 anos que engravidaram. Teve um caso até que a paciente morreu, né? Até que idade uma mulher pode, saudável engravidar? Então, essa já tem uma determinação que até 50 anos, nós da reprodução não precisamos pedir autorização ou consultar o conselho para fazer um tratamento de reprodução assistida. Então, o que é importante é assim, tem útero. O útero é saudável, não está doente. Mas está na menopausa, não importa. Existe o útero lá. Ele não está cheio de mioma, não está cheio de pólipo, não está cheio de doenças do útero. Ele está lá? Então, eu posso fazer ele voltar a funcionar com os hormônios, né? Do estrogênio. Faço aquele útero ficar bonitinho, que fica uma terra fértil para receber a semente, que é o embrião. Só que a semente vai ter que ser uma semente modificada, né? Não vai dar para ser o embrião do seu óvulo, aos 54, porque não temos mais. Não. Então, a gente tem que pegar óvulos, né? Doados de alguém que seja parecida comigo. Exatamente. A gente procura sempre ter essa preocupação. Tipo sanguíneo, cor de pele, todas essas características a gente se preocupa muito. Né? E mais pensando na criança, tá? Porque uma vez eu tive um casal de japoneses, de orientais, e não estava difícil demais conseguir óvulo de oriental, e aí a paciente falou, doutor, pode pegar de ocidental, porque meu marido é muito, muito japonês e tal, e o nosso filho vai ter olho puxado de qualquer jeito. Ai, tal. Meu Deus, não quero nem ouvir o resto. Daí eu virei e falei, mas a gente não quer fazer essa mistura, não é por conta de vocês, né? É por conta da criança mesmo, né? Então, se vocês dois têm feições muito orientais, é bom que o filho de vocês tenha feição muito oriental para se identificar com vocês, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação também. Mas olha que mulher bem resolvida, né? Resolvida, estava tranquila. Maravilhosa. Eu tenho uma paciente que é ruiva e ela não conseguiu ovo doação aqui. Ela teve que viajar. Ela foi para a Ucrânia, na época, aqui na Ucrânia pode tudo, né? Você sabe? Pode. Podia, né? Não, tinha um posto de negociação aqui na Avenida Paulista fazendo negociação. Eu sei, ela foi para a Ucrânia para conseguir um biotipo igual ao dela, porque ela era ruiva de olho azul. Ela não achou ninguém aqui de jeito nenhum. Não, a gente tem perfis aqui que eu vou te falar. Por exemplo, a gente atende alguns angolanos e eles têm uma cor muito característica. Que não tem nada a ver com o marrom que a gente tem aqui, nossa né? miscigenação não permite. E eles fazem questão. E eu falei, Estados Unidos você vai encontrar mais, em alguns lugares você vai encontrar, mas aqui no Brasil a gente dificilmente consegue, né? Eu tive uma paciente que ela tinha quase 1,91 m, 1,92 m. Eu falei, nossa, mas eu não vou achar uma doadora. Dessa altura. Eu vou tentar achar uma de 1,70 m e pouco para você. E tal. Daí ela, doutor, jura? Eu falei, não, tudo bem. Existem bancos internacionais. O problema é que você pode importar óvulos, isso é permitido. Inclusive, tudo legalmente, mas é muito caro. Fica muito caro o processo, entendeu? Então, mas às vezes a sua situação exige, né? Nossa, que história absurda.
Eu vou agradecer o Valdemar, meu amigo, médico maravilhoso, alguém que entende muito do que faz, alguém muito dedicado, né? Você não vai ver ele de calça justa, de sapatinho, né? Terninho, não vai ver. Não, no casamento pode... Não, não é No casamento, nem no casamento, Valdemar. Mas é alguém que vocês podem realmente confiar, né? E eu acho que isso na vida é o mais importante. A gente ter uma referência que você possa confiar. Porque às vezes aquela pessoa que é muito produzida, que tem muito pirotecnia, é uma pessoa que tem um marketing grande, mas isso não quer dizer que a pessoa é o melhor profissional. O melhor profissional é aquele que te ouve, né? Eu sempre falo isso. Fala seu Instagram, que eu sigo você lá, mas fala. É @Valdemar com W Carvalho, né? Eu queria dar essa mensagenzinha final que você falou que é bem séria, né? A pessoa, qualquer médico, ouvir é fundamental. Te ver, né? Te ver. A pessoa tem que... o médico, ele olha, ele tem que olhar nos seus olhos para conversar com você e sinta se o médico é confortável com o que ele está fazendo. Porque muitas vezes ele não tem experiência para aquilo e ele não tem a humildade, muitas vezes, de falar que ele não tem experiência para aquele assunto. Então, ele vai botar você numa situação ruim. Tente, sempre que você tiver aí um médico na sua frente, tenta analisar essas características, porque isso vai ser uma troca médico-paciente que vai te dar confiança. O médico vai ser o seu guia no seu tratamento. Você vai ter que confiar plenamente nele, né? Então, acho que isso é extremamente importante. Essa mensagem eu acho que é fundamental, né, pra gente aqui. Não, você é fantástico, Valdemar. Muito obrigada. Obrigado pelo convite, viu, Loreta?